Há dias em que o mundo lá fora parece calmo, mas dentro de você, tudo está em guerra, e o mais difícil de lidar nem sempre é o que te acontece, mas sim o que te acontece por dentro, e ninguém vê. Nem todo sofrimento é visível. Nem toda tempestade faz barulho. Tem tempestades que moram dentro do peito, que te acompanham no silêncio, e que, mesmo quando você sorri, continuam gritando, abafadas atrás da sua rotina, dos seus compromissos, das suas respostas automáticas de "tá tudo bem", você aprende a viver com isso, a acordar e carregar esse peso invisível, a funcionar por fora, enquanto por dentro se sente prestes a desmoronar. Ansiedade, medo, culpa, dúvida, raiva acumulada. Tudo isso se mistura e se transforma em um tipo de tormenta que não estoura como um raio, mas que mina suas forças aos poucos. E ninguém percebe. Você pode estar cercado de gente, mas se sentindo isolado. Pode estar sendo elogiado, mas se sentindo incapaz. Pode estar alcançando metas, mas internamente paralisado. Pode estar falando de fé, orando, servindo, mas lá dentro algo ainda está bagunçado, inquieto, fora de ordem. Essa é a tormenta silenciosa, aquela que o mundo ignora, mas que Deus vê com profundidade, porque Deus não olha só para os teus comportamentos, Ele olha para os teus conflitos invisíveis, para as noites em que você deita cansado e nem sabe ao certo do quê, para os momentos em que a alma grita por socorro, mas a boca não sabe como expressar, para o esforço que você faz para continuar em pé, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. E é exatamente aí, nesse território, onde ninguém mais entra, que Deus deseja agir, porque Ele não tem medo da sua confusão, não se escandaliza com a sua dúvida, não te rejeita por você não conseguir manter tudo sob controle. Pelo contrário, é nesse lugar de vulnerabilidade que Ele mais quer te encontrar. E Ele sabe que, antes de acalmar a tempestade de fora, precisa tocar o furacão que você carrega por dentro. Mas para isso, você precisa reconhecer: sim, existe uma tormenta aqui. Sim, existe algo em mim que está fora do eixo. Sim, por mais que eu tente, eu não tenho conseguido silenciar isso sozinho. E essa é uma das maiores mentiras que a religião, mal entendida, pode plantar em você. A ideia de que sentir agitação interior é falta de fé. A ideia de que quem crê de verdade não se confunde, não se agita, não se desestabiliza. Mas a verdade é que até os maiores homens e mulheres de Deus enfrentaram tormentas internas. Até Jesus, antes da cruz, suou sangue em agonia no Getsêmani. Ele também sentiu angústia, também clamou, também passou por noites de pressão. O que diferencia não é o sentimento, é o que você faz com ele. Muita gente tenta lidar com sua tormenta se distraindo. Mergulha no trabalho, se envolve em 1000 atividades, faz de tudo para não ouvir o que está gritando dentro de. Se outros tentam se anestesiar com prazeres vazios, com relacionamentos passageiros, com vícios disfarçados de alívio. Mas nenhuma dessas estratégias cura a alma. No máximo, adiam o confronto com a verdade, mas a tempestade segue lá, esperando o momento de se manifestar de novo. Só que Deus não quer que você viva assim. Não quer que você se acostume a sobreviver. Não quer que você seja bom apenas em esconder. Ele quer que você aprenda a ser inteiro. E isso começa quando você para de fugir da sua tormenta e começa a entender o que ela está tentando te dizer. Às vezes, a tormenta é a alma dizendo: tem algo que precisa ser curado. Tem uma dor que você está ignorando. Tem uma direção que você precisa mudar. Tem um cansaço que você não pode mais negar. E o mais bonito disso tudo é saber que Deus não te convida a enfrentar essa tormenta sozinho. Ele não fica esperando do lado de fora, te observando afundar, para só depois te puxar. Ele entra com você. Ele se coloca no meio do caos, não como quem te acusa, mas como quem diz: eu estou aqui, eu vejo, eu não vou te deixar sozinho. E às vezes, é só isso que você precisa para começar a respirar de novo. Ponto de saber que não está mais tentando manter tudo de pé pelas suas próprias
Forças, saber que tem alguém que te entende. No nível mais profundo, saber que tem um Deus que não só vê a sua tormenta, mas caminha com você por dentro dela. E é justamente isso que transforma tudo. Não o fim imediato da dor, mas a certeza de que você não está só nela. É aí que começamos a entender a próxima verdade. Deus nem sempre silencia a tormenta de uma vez, mas Ele sempre entra no meio dela junto com você. A gente cresce acreditando que se Deus está presente, tudo vai dar certo imediatamente. Que quando Ele aparece, a dor se apaga, a confusão se dissolve e a paz chega como um sopro. E sim, Deus pode fazer isso. Pode estender a mão e com uma palavra mudar tudo em um instante. Mas muitas vezes Ele escolhe fazer diferente. Em vez de calar a tormenta do lado de fora, Ele entra na tormenta de dentro. Porque Deus sabe que o verdadeiro milagre não é só a tempestade parar. É o seu coração se acalmar mesmo enquanto ela continua. A Bíblia conta que, certa vez, os discípulos estavam em um barco atravessando o mar. Jesus estava com eles, mas dormia, e uma grande tempestade se levantou. O vento batia com força, as águas invadiam o barco. O medo cresceu. A lógica dizia, vamos morrer. Eles entraram em pânico. E a tormenta era real. A ameaça era visível. E no meio da angústia, eles fizeram uma pergunta que ecoa até hoje em muitas almas. Senhor, o Senhor não se importa que a gente esteja perecendo? Talvez essa também tenha sido a sua pergunta nos últimos tempos. Deus, o Senhor está vendo o que estou vivendo? O Senhor está vendo essa ansiedade que não passa, essa angústia sem nome, essa tristeza escondida que me persegue em silêncio? Por que o Senhor não faz nada? Mas o que essa história mostra é que Jesus estava no barco o tempo todo, não ausente, não indiferente, não distante, apenas em paz. E a paz dele não era porque ignorava a tempestade, era porque ele sabia quem era. Sabia quem estava no controle e sabia que a presença dele era maior do que qualquer caos externo. E quando ele se levanta, não é com pressa. Ele olha para os discípulos e diz algo profundo. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Depois ele se volta para o vento e para o mar e diz, aquieta-te, acalma-te, e a tormenta obedece, mas perceba a ordem. Antes de calar a tempestade, Jesus confronta o coração antes de resolver o cenário. Ele chama a atenção para dentro, porque o maior milagre não foi o vento parar. O maior milagre foi mostrar que, com ele presente, o medo perde o controle. É essa consciência que muda tudo, porque você pode estar vivendo um momento difícil. Agora, a situação ainda não mudou, as respostas ainda não chegaram, as pressões continuam, mas algo dentro de você pode começar a mudar agora, porque a presença de Deus não é a ausência de luta, é a certeza de que você não está sendo destruído por ela. É a convicção de que, mesmo sem entender tudo, você está seguro. E é exatamente isso que muitas vezes nos falta, consciência da presença. Não é que Deus não está agindo, é que, muitas vezes a agitação é tanta que a gente não percebe que Ele já está ali. A gente quer que Ele venha acalmar o externo, mas Ele está querendo acalmar você primeiro. Porque não adianta a tempestade parar se o seu coração continuar em desordem. Não adianta o barulho cessar lá fora se você continuar sem paz por dentro. Por isso, Deus não chega impondo silêncio. Ele chega com presença, Ele entra, se senta, espera, acompanha e aos poucos te ensina a respirar. Ele te mostra que você pode dormir em paz no mesmo barco onde antes só existia medo. Ele te ensina a confiar antes mesmo da resposta chegar. Ele te mostra que o milagre não é apenas quando tudo muda. É quando você muda em meio a tudo. E o que mais toca é perceber que Ele não te pressiona. Ele não diz, pare de sentir. Ele não te chama de fraco por estar com medo. Ele não diminui a tua dor. Ele apenas entra na dor contigo. E ali, no centro da confusão, começa a ministrar paz. Mas para perceber essa paz, você precisa parar de lutar sozinho, precisa parar de tentar controlar tudo, precisa
Parar de fingir que está tudo certo, precisa se render, porque Deus não silencia a tormenta à força. Ele silencia quando você deixa de resistir. E começa a escutar. E é aí que algo ainda mais profundo acontece. Você começa a entender que aquela tormenta não era o problema, ela era o sintoma, era o reflexo de algo interno que estava desalinhado. E Deus, como Pai amoroso, não quer apenas aliviar o momento. Ele quer tratar a origem. E é por isso que o próximo passo é tão importante. Porque talvez essa confusão interior não seja falta de fé, mas um sinal claro de que alguma coisa dentro de você precisa ser realinhada. Vivemos em uma cultura que associa confusão com descontrole. Sentir-se perdido virou sinônimo de fracasso. Duvidar, questionar, se sentir sobrecarregado, tudo isso parece indicar que você está longe de Deus, longe da fé, longe de quem deveria ser. Mas e se a confusão interior for justamente o sinal mais honesto de que algo precisa mudar? E se o caos dentro de você não for uma falha espiritual, mas um convite divino para ajustar o rumo? A verdade é que nem toda agitação interna é ausência de fé. Muitas vezes é o espírito tentando gritar onde a mente tem feito silêncio demais. É a alma pedindo socorro onde você tem imposto controle. É Deus permitindo o desconforto para que você finalmente pare de seguir no automático e comece a olhar para dentro, porque por fora você pode estar funcionando, seguindo com os compromissos, entregando resultados, sorrindo, postando, cumprindo papéis. Mas por dentro algo está desalinhado e a confusão aparece como um alerta. Não é o fim da estrada. É uma luz amarela dizendo: ei, tem algo que precisa de atenção aqui. Talvez seja um valor que você tem ignorado, um chamado que você tem adiado, uma dor que você tem mascarado, uma escolha que parece certa por fora, mas que por dentro não tem paz. Ou talvez seja apenas a alma cansada de sustentar tudo sozinha, com medo de decepcionar. O coração se confunde quando está tentando te mostrar que o caminho está desregulado. Como um carro desalinhado que vibra mais a cada quilômetro, quanto mais você insiste em ignorar, mais barulho interno vai ouvir. E o mais sério é que você pode acostumar com esse barulho. Pode chamá-lo de fase difícil, cansaço normal, pressão da vida adulta, parte do processo. Mas por trás dessas frases existe muitas vezes uma negação do que Deus está tentando apontar. Porque a confusão que você sente pode ser a misericórdia dele tentando te reposicionar antes que você se perca de si mesmo. Deus não é Deus de confusão, ele é Deus de ordem. Mas às vezes ele permite que a bagunça aflore, para que você perceba que está tentando construir equilíbrio em cima de estruturas que não têm mais fundamento. Às vezes a sua rotina está em ordem, mas seu espírito está faminto. Às vezes o seu ministério está ativo, mas o seu coração está vazio. Às vezes suas metas estão avançando, mas sua paz está ficando para trás. E Deus, como bom pai, não te deixa seguir assim. Ele permite que as águas se agitem. Ele deixa que o barulho interno incomode. Porque é nesse lugar de desconforto que você para de correr e começa a buscar com profundidade. E Ele não faz isso para te humilhar. Não faz para te expor. Faz porque ama demais para te ver construindo sobre areia. Ele quer alinhar sua fé com sua prática, sua missão com sua essência, suas escolhas com seu propósito. Ele quer trazer harmonia entre o que você fala e o que você sente, entre o que você mostra e o que você vive quando ninguém está olhando. Mas isso só acontece quando você para de fugir do barulho e começa a se perguntar: o que dentro de mim está fora do lugar? E essa pergunta é poderosa. Ela não acusa, ela revela, ela não te enfraquece. Ela te conduz ao ponto exato onde a cura começa. Porque você não foi feito para viver dividido, não foi feito para funcionar por fora e desmoronar por dentro.
Não foi feito para viver com a mente acelerada e a alma desconectada. Você foi criado para viver em unidade interior, corpo, alma e espírito em harmonia. E quando essa harmonia se perde, a confusão aparece como sinal de alerta, não como sentença. O problema não é sentir que está confuso. O problema é não parar para escutar o que essa confusão está tentando dizer. Porque o Espírito Santo não trabalha em meio à negação. Ele trabalha onde há verdade e só se realinha o que é reconhecido como fora de lugar. A boa notícia é que Deus não te abandona no meio da confusão. Ele não diz, se resolva e depois volte. Ele se aproxima, ele sussurra, ele revela. Mas ele não grita, ele não compete com o barulho, porque para ouvir Deus no meio da tempestade, você vai precisar aprender a silenciar, não as circunstâncias, mas a alma. Você já tentou ouvir alguém no meio de um lugar barulhento? Uma multidão, carros passando, música alta. A pessoa está bem ali, perto, falando com você. Mas o som ao redor é tão intenso que por mais que você tente focar, você só capta pedaços, trechos, fragmentos do que ela está tentando dizer. O problema não é a distância, é o ruído. Com Deus, acontece a mesma coisa. Ele está perto. Sempre esteve, ele fala, ele conduz, ele revela, mas a alma agitada, cheia de vozes misturadas, de preocupações, de planos, de medo, de culpa, não consegue captar com clareza o que ele está dizendo, porque a voz de Deus é firme, mas não violenta. É clara, mas não barulhenta. Ela não compete. Ela espera o silêncio da alma, espera a entrega sincera, espera o momento em que você cansa de tentar resolver tudo do seu jeito, do seu tempo, na sua lógica. Espera a hora em que você larga o controle, desmonta as máscaras e diz, fala, Senhor. Agora eu quero escutar. A gente vive correndo atrás de respostas, pergunta, ora, busca, clama, mas muitas vezes, mesmo orando, a alma continua acelerada. Você dobra os joelhos, mas por dentro continua debatendo. Levanta as mãos, mas o coração continua resistente. E Deus vê isso, Ele entende, Ele compreende suas lutas internas, mas Ele não vai gritar por cima do seu barulho, porque Ele não força intimidade. Ele convida. No Antigo Testamento, há uma cena que ensina isso com profundidade. O profeta Elias, em crise, esgotado, com medo, isolado, se esconde numa caverna. E Deus diz, Elias, sai daí, fica na entrada, porque eu vou passar. E então um vento forte se levanta. Depois, um terremoto. Depois, fogo. Mas em nenhum desses eventos estava Deus. Só depois de tudo isso, veio um sussurro suave. E ali, naquele som delicado, quase imperceptível, Deus falou. Essa passagem nos confronta, porque a maioria de nós está esperando que Deus fale através do estrondo, através da emoção arrebatadora, do sinal evidente, do milagre imediato. Mas Deus, muitas vezes, escolhe falar no sussurro. E só quem cala tudo por dentro consegue ouvir. Silenciar não é parar de fazer barulho com a boca. Silenciar é render a alma, é aquietar a mente, é abrir mão das justificativas, dos argumentos, do controle, é admitir. Não estou bem, não sei por onde ir, não consigo mais ouvir nada além da minha confusão. E nesse exato lugar, Deus se aproxima, não para te julgar por estar perdido, mas para te mostrar que mesmo em meio ao caos, a direção ainda está disponível. Mas essa direção não vem no grito, vem quando o coração se dispõe a parar, a sentar, a escutar, a obedecer. Tem gente pedindo sinais de Deus, mas com pressa demais para perceber que o primeiro sinal já foi dado. A inquietação interior. A confusão já era o chamado. A agitação já era o convite. Agora, Deus está esperando. O próximo passo, que você pare de correr para fora e comece a ouvir para dentro.
Porque a paz não chega quando tudo fora se ajeita. A paz verdadeira começa quando você reconhece que precisa de silêncio para discernir. Quando entende que a resposta de Deus não vai atropelar seu caos emocional. Ela vai esperar seu coração se alinhar o suficiente para ouvir. E aqui vai uma verdade simples, mas profunda. Enquanto você insistir em manter o controle, Deus vai esperar, porque a voz dele é voz de rei, e reis não gritam. Eles falam, e quem honra, escuta. Então talvez o que você precise agora não é mais uma palavra profética. Não é mais um vídeo, mais uma oração, mais um conselho. Talvez o que sua alma está implorando é por um momento de rendição silenciosa, um espaço onde você diga, Senhor, fala comigo, mesmo que doa, mesmo que confronte, mesmo que me mude por dentro. E então, escute, a voz dele vem às vezes como consolo, às vezes como direção, às vezes como correção, mas sempre como amor. Um amor que não se impõe, mas forma. E é assim que a tempestade começa a mudar, não porque ela some de repente, mas porque finalmente você ouviu a voz de quem acalma o mar só com uma palavra. E quando essa voz ecoa dentro de você, a perspectiva muda. O medo perde força, a ansiedade recua, a alma volta a respirar. E mesmo que o vento continue, agora você caminha com firmeza. Aliás, é exatamente isso que Deus quer te ensinar a fazer. Porque Ele nem sempre vai mudar o cenário, mas Ele sempre vai te ensinar a caminhar sobre as águas. Muitas vezes, a nossa oração mais sincera é, Senhor, acalma esse vento, faz parar essa tempestade, tira isso da minha frente. A gente quer que o cenário mude, que as pressões se dissolvam, que as situações se ajeitem. Mas o que Deus está dizendo é, eu não preciso mudar o vento para te sustentar. Eu posso te ensinar a andar sobre ele. Essa é uma das lições mais profundas da fé. Nem toda tormenta vai embora no tempo que você espera. Nem todo mar vai se abrir. Nem todo vento vai cessar. Mas a presença de Deus, mesmo em meio ao caos, te capacita a fazer o impossível. Continuar andando sem afundar. A história de Pedro caminhando sobre as águas não é só uma narrativa bonita sobre milagre. É um espelho da nossa jornada interior. É um retrato de como, mesmo no meio da instabilidade, é possível viver com firmeza, se você mantém os olhos no lugar certo. Pedro viu Jesus no meio da tempestade e disse, se é o Senhor mesmo, me chama. E Jesus respondeu, vem. A resposta não foi, calma, Pedro, vou primeiro acalmar tudo para você vir. Não, foi, vem no meio da tormenta mesmo, vem sobre o impossível, vem sobre o que você mais teme, vem, que eu estou aqui. E Pedro foi. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele venceu a lógica. O que era impossível tornou-se possível. O que era perigoso tornou-se caminho. O que era inseguro tornou-se chão. Mas basta um segundo de distração, basta olhar para o vento, basta escutar o barulho, basta deixar a mente voltar a dizer, isso não faz sentido, e ele começa a afundar, exatamente como acontece conosco. Você começa o dia com fé, confiante, em paz, mas então vem um e-mail, uma palavra atravessada, uma cobrança, uma notícia ruim, uma lembrança antiga. E o barulho volta, e o vento assusta, e a mente se agita, e você afunda. Não por falta de fé no início, mas por ter tirado os olhos do lugar certo no meio do caminho. A presença de Deus não é uma bolha que te isola do mundo. Não é um escudo que impede as ondas de se levantarem. É uma âncora que te mantém estável, mesmo quando tudo balança. É um lembrete. Você não está caminhando porque o mar se acalmou. Você está caminhando porque eu te chamei. E quando você entende isso, algo muda profundamente dentro de você. Você para de esperar o momento ideal para agir, para confiar, para descansar. Você entende que a firmeza não vem de fora, vem de dentro. Vem da certeza de quem está com você, da voz que te chamou,
do propósito que sustenta seus passos. Quantas vezes você parou no meio de algo porque achou que o cenário estava ruim demais? Quantas vezes você adiou decisões, silenciou convicções, ignorou sonhos, porque o vento estava forte? Mas Deus não está esperando o vento parar. Ele está te chamando agora, no meio da insegurança, no meio da dúvida, no meio da dor. Porque o verdadeiro milagre não é quando tudo à sua volta muda, é quando você muda no meio de tudo. E aqui está o segredo. A cada passo que você dá, mesmo com medo, mesmo com tremor, mesmo com o coração acelerado, você está dizendo: eu confio mais na voz de Deus do que no barulho do vento. E essa confiança constrói dentro de você algo que o mundo não pode oferecer: paz em movimento. Não aquela paz que espera tudo estar resolvido, mas aquela que te faz dormir no barco em meio à tempestade. Aquela que te faz continuar caminhando mesmo quando o chão é água. Aquela que te faz levantar mesmo depois de afundar. Porque Jesus estende a mão e diz: por que duvidaste? Eu estou aqui. Talvez você esteja vivendo agora essa sensação de instabilidade, de que qualquer coisa pode te fazer cair, de que o chão está frágil, de que o medo está por perto. Mas se você escutar bem, no meio do barulho existe uma voz dizendo: vem, confia, eu não mudo. Mesmo que tudo ao seu redor mude, eu sou paz, eu sou direção, eu sou aquele que anda contigo sobre o impossível. E quando essa consciência entra, você não precisa mais fugir da tempestade. Você começa a entender que ela está te ensinando a andar por fé, não por vista. E é justamente aí que você aprende a viver algo mais profundo. Você aprende que paz não é ausência de luta. Paz é consciência de direção. Tem gente que pensa que vai ter paz quando tudo finalmente se acalmar, quando o problema se resolver, quando a resposta chegar, quando a dor passar, quando o barulho cessar, quando os outros mudarem. Mas essa é uma ilusão perigosa, porque se a sua paz depende das circunstâncias, então você nunca vai viver em paz de verdade, porque sempre vai haver algo fora do lugar, sempre vai ter um desafio novo, uma ameaça, um motivo para preocupação. Sempre vai ter vento, sempre vai ter mar agitado, e é aí que Deus nos chama para algo maior. Ele não quer que você viva de alívio em alívio. Ele quer te ensinar a viver com paz constante, mesmo em meio à luta. A paz que vem de Deus não é ausência de problemas, é presença de direção. É saber que, ainda que você esteja passando pelo vale, alguém está te guiando. Imagine andar num lugar escuro, tudo é incerto, silencioso. Você não enxerga nada, mas se alguém estiver te guiando pela mão, alguém em quem você confia plenamente, o medo diminui. Não porque a escuridão sumiu, mas porque você sabe quem está com você. É exatamente assim com Deus. A paz não vem porque Ele tira o vale. A paz vem porque Ele segura sua mão dentro dele. A paz vem porque mesmo quando tudo está confuso, você sabe que não está andando em círculos, está caminhando com propósito. Quem não sabe para onde está indo, entra em desespero diante da primeira dificuldade. Mas quem sabe que está sendo guiado, o prende a enfrentar a luta com outra postura, com os olhos no destino, com o coração no comando. Certo ponto, com a mente firme na promessa. E essa é a paz que o mundo não pode entender, porque a paz do mundo é frágil, condicional, é instável. Ela depende do externo, mas a paz de Deus é uma convicção que nasce do íntimo. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. João 14, 27, ou seja, é outro tipo de paz. Não é a paz que espera o fim da batalha para existir, é a paz que sustenta você durante a batalha. Essa paz não é negação da realidade, ela não ignora os desafios, ela não finge que está tudo bem quando não está. Ela simplesmente te ancora em algo maior do que o caos. Ela te conecta com a verdade de que, mesmo quando tudo parece parado, Deus está movendo coisas dentro de você. E quando você tem essa consciência, a ansiedade perde espaço,
Porque o que alimenta a ansiedade é a sensação de que você está perdido, que não há controle, que tudo está solto. Mas a paz que vem de Deus te lembra: você está no caminho certo, você não está sozinho, você não está esquecido, você está sendo conduzido, e isso muda completamente a maneira como você enfrenta as lutas. Você para de pedir: Deus, tira isso de mim, e começa a orar: Deus, me faz entender o que está acontecendo dentro de mim. Você para de implorar por respostas e começa a buscar discernimento. Você começa a ouvir mais e reagir menos. Você começa a confiar mais e controlar menos, porque agora você sabe: a paz que você sente não é por causa do cenário, é por causa da direção. Você pode estar no meio da guerra, mas se Deus te disse vai, você vai em paz. Você pode estar sem chão, mas se Deus disse confia, você confia com firmeza. Você pode estar enfrentando o maior desafio da sua vida, mas se Ele está te guiando, você sabe que vai passar, não sem marcas, não sem lágrimas, não sem dor, mas com propósito. E o propósito é o que transforma a luta em caminho, a dor em crescimento, a tempestade em formação. E quando essa paz se instala dentro de você, ela não te deixa passivo, ela te prepara. Porque a paz interior verdadeira não é ponto de chegada, é ponto de partida. Porque quando Deus acalma a tempestade dentro de você, não é para que você pare, é para que você avance. Muita gente acredita que quando finalmente encontrar paz interior, tudo estará completo, que alcançar um estado de calma, equilíbrio, estabilidade é o ápice, o ponto final. Mas Deus não te acalma para que você fique parado. Deus te acalma para que você consiga se mover com propósito. A tempestade dentro de você não foi vencida apenas para que você tenha alívio. Ela foi vencida para que você ouça com clareza, veja com lucidez e avance com direção. Porque quando a alma está em tormenta, é difícil discernir. Você até tenta orar, mas a mente está barulhenta. Você até lê a palavra, mas não absorve. Você até busca conselhos, mas tudo parece confuso demais. Mas quando Deus acalma o seu interior, quando o coração encontra repouso, quando o espírito se alinha, as coisas começam a fazer sentido. A direção que antes estava embaçada começa a se tornar clara. Aquilo que antes te paralisava já não te domina mais, e você entende que a paz que chegou não é o final da jornada, é o preparo para vivê-la de verdade. Deus não gasta tempo trabalhando o seu interior por vaidade espiritual. Ele não te cura por dentro para que você viva isolado, satisfeito consigo mesmo. Ele te cura para que você esteja pronto para responder ao chamado. Porque um coração em tormenta não enxerga o chamado com clareza. Um coração em desordem resiste à obediência, tem medo do novo, tem medo da entrega, tem medo de recomeçar. Mas quando a paz vem, você finalmente está pronto para se mover. Não de qualquer forma, não com pressa, não por reação, mas com discernimento. É aqui que você entende que a tempestade não foi um atraso, foi um tratamento. Foi Deus te chamando para o secreto, para o silêncio, para o profundo. Porque só nesse lugar Ele poderia realinhar o que estava. Fora por reordenar o que foi bagunçado, restaurar o que parecia perdido. E agora que a calmaria chegou, é hora de escutar, é hora de perguntar a Deus: Senhor, e agora? Para onde o Senhor quer me levar? Porque Ele não te acalma só para te consolar. Ele te acalma para te enviar, para te reposicionar, para te tirar do estado de sobrevivência e te levar para um lugar de obediência com propósito. Paz não é zona de conforto, paz é ambiente de clareza. E quando você vê com clareza, você tem responsabilidade com o que viu. Por isso, muitos se assustam quando, depois de uma longa tempestade, Deus começa a mover as coisas. Ele começa a te tirar de ciclos, começa a te desconectar de distrações, começa a te empurrar para decisões que antes você adiava. Não porque Ele quer te agitar de novo, mas porque agora você está pronto. Agora você tem maturidade para dizer não ao que antes te dominava. Agora
Você tem sensibilidade para ouvir um sussurro e entender que é direção. Agora, você tem coragem para andar sem garantias visíveis, porque a paz dentro de você já é suficiente, e isso é poderoso, porque não existe propósito sem movimento, e não existe movimento saudável sem paz interior. A paz que Deus te dá é o solo firme. Onde você pisa é o ponto de partida para o novo. Ciclo é o fim do desespero, mas o começo da obediência. E essa obediência vai te levar para lugares que você não imaginava. Vai te tirar do conforto, vai te confrontar, vai exigir entrega. Mas agora, você está pronto. Você passou pela tormenta, você ouviu a voz no meio do caos. Você aprendeu a caminhar mesmo quando o chão era instável. Você entendeu que paz não é sentimento, é direção. E agora, você está com os pés firmes, o coração estável, o espírito sensível. E é com esse coração novo que você vai começar a perceber os sinais de Deus com mais clareza. Vai aprender a distinguir o que vem dele e o que vem da sua própria pressão. Vai aprender a interpretar as pausas, os fechamentos, os redirecionamentos. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, curte esse vídeo. Não apenas para apoiar o canal, mas para que o algoritmo leve essa palavra a quem também está passando por uma tormenta silenciosa. Se inscreve, ativa as notificações e caminha comigo nessa jornada de cura, fé e direção. Aqui não é sobre quantidade, é sobre profundidade. E me conta nos comentários qual foi a frase ou o trecho que Deus usou para te tocar hoje. Eu leio tudo, oro por cada pessoa, e muitos dos próximos conteúdos nascem dessas conversas com vocês. E se ainda não viu os outros vídeos do canal, assiste agora. Tem muita coisa que pode te encontrar exatamente onde você está e te lembrar que Deus não se esqueceu de você. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. Permaneça firme, mesmo que o vento continue. Porque se Ele está com você, o impossível vira caminho.